no Brasil tem política pública para quase todos os temas e não se tem uma política pública organizada, planejada para a segurança pública. Com isso, a gente vê a violência crescer, o índice de homicídios alarmante no Brasil. Não é diferente num município de médio porte, como é o município que eu administro, Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde tem 340 mil habitantes, e que teve perto de 30 homicídios por 100 mil. É algo preocupante, por isso nós decidimos puxar essa pauta para ser discutida no município. Um prefeito tem que olhar para o seu município e fazer propostas para a melhoria da segurança pública no seu município. Eu acho que deixar essa pauta em nível estadual e federal é um erro. Ela precisa ser levada para os municípios. Não é verdade que os prefeitos não tenham responsabilidade. Têm responsabilidade, sim, porque a segurança pública não é só polícia na rua. Existe a necessidade de um planejamento integrado entre as polícias, existe a necessidade de uma liderança política que chame a sociedade para essa discussão. Existe a necessidade fundamental de políticas de prevenção que passam pelo município, necessitam das equipes da prefeitura, equipes da assistência social, equipes da área da educação, equipes da saúde, que de forma integrada precisam trabalhar. Afinal, elas trabalham com as famílias nos territórios, elas conhecem as pessoas, elas conhecem as vítimas e os autores das grandes violências. E também a questão da segurança pública passa pelo controle dos pequenos delitos. Nós hoje no Brasil somos omissos em relação a isso. Nas pequenas coisas, vandalismo, briga na rua, consumo de drogas ilegais ao ar livre, consumo de álcool, perturbando o sossego público, tudo isso passa batido, ninguém discute e é preciso também que o município tome essa atitude de fiscalização administrativa, aumente a questão da fiscalização, quer dizer, coibindo os pequenos delitos para evitar as grandes violências. Nós precisamos focar na pessoa desde a primeira infância até a idade adulta e desde uma prevenção primária até a terciária. Então, lá em Pelotas nós estamos fazendo um trabalho que que começa com o bebê, com as famílias, desde metodologias que preparam as mães e os cuidadores das crianças para ter uma relação mais afetuosa, mais próxima com o bebê, até a identificação de abuso sexual precocemente, que a gente envolve também o Ministério Público. E depois a escola tem que ser um grande foco. A escola precisa identificar aqueles alunos em risco de violência e a gente precisa mobilizar, é isso que nós estamos fazendo lá, mobilizar todas as equipes a partir da identificação desses alunos, que todas as equipes, de alguma forma, cheguem a ele e abram portas, abram oportunidades. A gente envolveu também a sociedade, o empresariado local, que tem aberto vagas de jovem aprendiz. Nós temos conseguido vagas em oficinas de esporte, de cultura, dependendo do perfil do aluno identificado. E isso num trabalho conjunto que está sendo muito bonito, realmente. Também trabalhando com metodologias que vão começar a ser aplicadas esse ano, metodologias dentro da escola, com as famílias, o Famílias Fortes, o jogo Elos e algumas metodologias na primeira infância, como eu já disse. Depois temos atuado também na prevenção terciária, ou seja, para os meninos que estão cumprindo pena socioeducativa, também levando oficinas para dentro da fase e recepcionando aqueles alunos egressos, abrindo alternativas de emprego e também para os presidiários, não? O pessoal que cumpre pena em regime semiaberto. Nós temos o projeto de mão de obra prisional, em que eles trabalham em obras públicas, recuperação, por exemplo, de postos de saúde, com uma experiência fantástica de integração com as equipes das unidades básicas que no início tinham um certo receio, um certo preconceito. Nós temos cases maravilhosos, emocionantes mesmo, e agora estamos trabalhando com os do regime fechado. Nós estamos criando, dentro do Presídio Regional de Pelotas, uma fábrica de canos de concreto. Então os presos vão trabalhar lá e esses canos vão para a nossa Secretaria de Serviços Urbanos, para obras públicas. E também, eu estive visitando o presídio, as presas nos pediram atividades. Então, elas vão trabalhar também com o concreto, fazendo vasos de concreto, enfim, um artesanato bem bacana. Enfim, a gente precisa trabalhar do bebê até aquela pessoa que a gente não conseguiu
para a qual as portas não foram abertas a tempo e que precisa voltar para a sociedade, ser reinserida na sociedade. Essa é a maior responsabilidade do poder público municipal, trabalhar na prevenção, mas pode dar uma contribuição na área da repressão também, trabalhando com o Observatório de Segurança Pública. Nós temos um municipal que pega os dados que a Polícia Civil e a Brigada Militar nos fornecem e a gente coloca no território, devolve esses dados, então, com os hotspots, onde a nossa Guarda Municipal está trabalhando junto com a Brigada, conseguindo reduzir o roubo a pedestre, que era um dos problemas grandes que nós tínhamos. E eu tenho a expectativa de que a gente, com todas essas políticas, a de fiscalização administrativa, essa de prevenção, e uma repressão trabalhada com mais inteligência, com mais planejamento, que a gente consiga reduzir os índices de violência, sobretudo reduzir os homicídios, que essa é a nossa grande meta.